Tá aparecendo para vocês? Tá sim. Tá, beleza então. Então vamos começar. Bem, semana passada a gente já falou um pouquinho de farmacêutico 7 estrelas, né? Então aquele farmacêutico que tem algumas características, algumas qualidades, né? Que para ele ser considerado esse farmacêutico padrão, vamos dizer assim, ele tem que ter essas qualidades que a gente, na verdade, consegue adquirir com o passar do tempo, né? A gente falou também das habilidades do farmacêutico hospitalar de acordo com um documento que é, digamos assim, nosso livro de cabeceira dentro da farmácia hospitalar, que é o Manual Básico de Farmácia Hospitalar, que é uma publicação do governo, na verdade, que traz, então, também algumas habilidades que o farmacêutico deve ter. Lembrando que essas habilidades não estão só na área do conhecimento técnico, científico da farmácia hospitalar. Lembrando que tem algumas outras habilidades fora disso que vão ajudar bastante o trabalho da gente dentro da área hospitalar. Né? Então, tipo, contabilidade, conhecer um pouquinho da área administrativa como um todo, né? E a questão da qualidade total também, que a gente dentro da farmácia trabalha muito com essa questão da qualidade, da implantação da qualidade. Deixa eu só abrir que chegou aqui. Aí. E hoje a gente vai ver, então, o perfil do farmacêutico hospitalar. Esse perfil é traçado pelo nosso conselho, trazendo aí, então, algumas atribuições que a gente deve ter e que são bastante importantes dentro da área hospitalar. E daí eu vou explicando, dentro desse perfil, algumas coisas que talvez soem um pouquinho estranhas no começo, mas que são bastante importantes para que a gente realmente tenha um bom resultado, né, e tenha, então, um bom desenvolvimento do nosso trabalho também dentro da área hospitalar. Então, são 7 grandes grupos que falam dessas atribuições, né, do farmacêutico hospitalar, e a gente vai ver cada uma delas. Eu não vou nem ler aqui, porque a gente já vai repetir elas aqui na frente. Então, a primeira delas está ligada com a questão de gestão. Daí, tudo aquilo que a gente já viu, né, da assistência farmacêutica, planejamento, aquisição, análise, armazenamento, distribuição, controle de medicamentos e correlatos, tudo isso entra dentro da área da gestão, né? Então, a gente vai ver cada um deles rapidamente, só para recordar, cada um desses tópicos, para, né, que a gente possa relembrar, então, o que está ligado com a gestão. Então, lembrando que a assistência farmacêutica, né, que a gente utiliza lá no serviço público para otimizar, no final das contas, né, otimizar a distribuição dos medicamentos para a população da melhor forma possível, né, com continuidade e tudo mais, a gente adapta para a farmácia hospitalar. Independente de ela ser pública ou privada, a gente consegue, então, adaptar aquilo que é uma coisa gigantesca, né, envolvendo o país inteiro, a gente consegue adaptar para um sistema menor que é um hospital. Então, planejamento e aquisição, na verdade, de medicamentos e correlatos, né? Então, é o primeiro tópico dentro desse grande tópico de gestão. Então, lembrando que a gente vai, né, antes de qualquer coisa, a gente vai fazer um processo de padronização de medicamentos dentro do hospital. Então, a gente vai escolher aqueles medicamentos que são adequados para a gente ter dentro do hospital, que abranjam pelo menos 99% das necessidades do hospital, né? Então, primeiro de tudo é a padronização.
Depois disso, a gente entra no ciclo, né, de fazer compras e repor sempre os medicamentos. Então, a questão da aquisição, né, eu vou comprar medicamentos, mas para isso eu preciso planejar aquilo que eu vou comprar. Então, várias coisas que a gente tem que verificar nesse planejamento. Eu vou listar tudo aquilo que eu preciso, depois eu vou ver se eu tenho dinheiro para tudo aquilo, se eu não tiver, eu vou ter que dar um jeito de comprar de uma forma que eu consiga atender a minha necessidade e assim por diante, né? Então, lembrando que essa compra, né, ela tem que ser compatível com as necessidades reais do hospital. Não vou ficar comprando coisas que não são necessárias. Então, a gente precisa conhecer muito bem o, como que é o andamento, vamos dizer assim, do nosso estoque, dos nossos medicamentos, para que a gente possa, então, fazer essa aquisição de forma a atender aquilo que realmente o hospital precisa. Então, nada de comprar coisas que não são necessárias, nada de gastar dinheiro para criar estoques grandes. Geralmente, a gente não trabalha com estoque muito grande, por dois motivos. Custo, né? Você vai gastar um dinheiro que vai fazer com que parte daqueles medicamentos fiquem parados, pelo menos por um tempo, mas vai ficar parado. E também a questão de armazenamento, né? Quanto mais medicamento e correlato eu tiver, mais espaço eu vou precisar. E às vezes a gente não tem. Outro ponto importante: qualidade, prezar pela qualidade do produto, né? Não é simplesmente aquela questão da compra mais barata. Ah, mas os hospitais. Os hospitais, às vezes, eles compram pelo mais barato e esquecem a questão do, é, do que contém, né, ali dentro daquele medicamento, da qualidade daquele produto. E às vezes isso é um tiro no pé, porque você acaba comprando um produto mais barato. Vamos pensar no correlato, nem pensar no medicamento, mas pensar no correlato. Você compra uma seringa de má qualidade, e o que pode acontecer? Pode ser que você comece a utilizar aquela seringa e ela comece a entupir, comece a não deslizar, o êmbolo não deslizar, e você vai perder um monte de produto e acaba saindo mais caro. Então tem que tomar cuidado com isso. Prezar por essa questão da qualidade, porque o trabalho só pelo preço mais baixo muitas vezes vai acabar saindo mais caro, né? E no caso não só no caso de produto, mas no caso de matéria-prima também, né? Daí é que vem a questão da farmácia hospitalar que manipula produtos, né? Que manipula, faz lá. É difícil hoje a gente encontrar uma farmácia de manipulação verdadeira que faz todos os medicamentos dentro de um hospital. Mas a gente tem, né, por exemplo, as farmácias que produzem a nutrição parenteral, né? Então, daí ali precisa de matéria-prima, precisa ser feito todo um processo de manipulação. E tem que se levar em consideração também a qualidade da matéria-prima, não comprar só pelo preço, pelo valor. Idoneidade do fornecedor deve ser avaliada, isso é muito importante, né? Porque como a gente não trabalha com estoque, né? O estoque é o mínimo possível, a gente vai comprar na dependência de que aquele medicamento, aquele produto chegue na data prometida, porque a gente está, né, ali no limite. Chegou na data prometida, é o nosso limite. Dali a pouco vai começar a faltar produto. Então a gente precisa programar muito bem, né, e poder confiar no nosso fornecedor. Se o nosso fornecedor começa a atrasar, o que vai acontecer dentro da nossa farmácia? Vai começar a faltar medicamento, vai começar a faltar produto. E não é isso que a gente quer. A gente quer, né, que a gente tenha sempre esse produto, né? Nunca ter essas falhas. Então, a confiança no fornecedor é bastante importante. E a confiança também em outros pontos, não é só na questão da entrega, mas na questão do produto que ele vende, na questão
da qualidade que o produto tem e também na questão da própria, digamos assim, entrega como um todo, né? De repente você contrata lá um fornecedor novo no mercado, ele promete entregar os produtos, você paga, ele não entrega os produtos e você fica sem o produto e sem o dinheiro, né? Então tem que tomar cuidado. É sempre bom a gente avaliar os fornecedores. E aqui a gente tem um ponto que é importante, que às vezes, né, dependendo do hospital, o farmacêutico participa do processo de compras, né, direto, de forma direta, e só um pouquinho que chegou a gente aí. E às vezes o farmacêutico ele acaba participando de uma forma indireta, porque existe uma central de abastecimento, uma central de compras, muitas vezes, que então vai fazer todo o processo de compra. Então, às vezes, a gente trabalha direto com isso, né? Então, fazendo as listagens de produto, negociando tudo mais, e às vezes a gente vai passar todas as informações para uma central que faz as compras, que centraliza as compras para todo o hospital. De qualquer forma, a gente vai ter que estar atento, porque e ficar em cima, né, para que tudo isso que a gente falou anteriormente seja levado em conta. Porque, principalmente, você tem um departamento de compras, o departamento de compras ele vai se basear muito naquilo que você falar, né? Se você descrever bem o seu produto, ele vai comprar certo. Se você não descrever bem o seu produto, ele vai comprar aquele que aparentemente é o produto que você está pedindo e é aquele que tem o melhor preço. E nem sempre é assim. Então a gente precisa descrever muito bem esse produto para que não haja erro na hora da compra, certo? Tendo erro, né, a gente tem o processo de devolução, que demora um tempo, e muitas vezes a gente fica sem o produto até esse trâmite acontecer. Análise de medicamentos. A gente tem que lembrar que a gente tem, principalmente quando a gente faz uma compra de medicamentos industrializados, a gente tem que, antes de receber esses produtos, analisar esses produtos, né? Então, vou fazer um controle de qualidade desse material. E esse controle de qualidade, então, vai ter que ser assim que você recebe o seu produto. A gente já conversou sobre isso, mas lembrando que eu vou, então, chegou o, toda a mercadoria que eu fiz a compra, tem que ser feita uma avaliação, né? Então, das embalagens, né? Verificar lote, validade, verificar se está tudo certo com o que está descrito na nota, verificar se foi aquilo mesmo que foi pedido e tudo mais. Para daí a gente receber esses produtos. Então a gente só vai receber depois que tiver tudo conferido. Mas não é só aí. Depois que esse produto está armazenado lá, a gente já armazenou, já colocou dentro já está nas prateleiras, tudo certinho, a gente vai, de uma forma meio constante, fazer um controle de qualidade. Também verificando se a embalagem não está úmida, se ela não descorou, se está dentro do prazo de validade, todo esse tipo de coisa. E também, antes de a gente dispensar, né, para que esse medicamento seja enviado lá para a área que solicitou, a enfermaria, seja lá onde for, a gente tem que fazer mais uma vez o controle. A gente vai verificar mais uma vez se está tudo certo antes de mandar para frente. E se a gente trabalhar com manipulação, né, toda a matéria-prima tem que passar por aquele controle de qualidade, então, que a gente conhece lá da manipulação. Pegar a ficha ficha do produto, né, e fazer os testes que estão indicados ali nessa ficha, dizendo que foi feito esse teste lá na indústria. Então, digamos que lá na indústria tenha sido feito o teste de ponto de fusão, eu vou repetir aqui para ver se bate o valor, e assim por diante. Então,
Vou ter que fazer esse controle de qualidade mais aprofundado. Aqui, obviamente, né, no caso da matéria-prima, não consigo fazer isso na hora do recebimento, só receber a matéria-prima depois de passar pelos testes, né, porque leva tempo. Então a gente recebe, faz as avaliações e daí isso já é acordado com as empresas que trabalham com matéria-prima. Se alguma coisa estiver errada, eu vou acionar a empresa e vou devolver a matéria-prima. Que mais? Na questão do armazenamento, terceiro item. Então, tudo aquilo que a gente já viu também de armazenamento tem que ser levado em consideração. Temperatura, umidade, ventilação, que mais? Temperatura, umidade, ventilação, incidência de radiação solar e as questões, né, ligadas individualmente com cada medicamento. Dependendo da característica do produto, ele vai precisar de um tipo de armazenamento diferente. A gente tem que, então, respeitar isso. O que é de geladeira, o que é de congelador é congelador, o que é controlado vai lá para a área de controlados e assim por diante. E a mesma coisa com matéria-prima quando a gente tem. Se precisar armazenar matéria-prima na geladeira, vai ter que ser na geladeira. Se tiver medicamento controlado, substância controlada, a gente vai ter que armazenar separado e assim por diante. E na questão da distribuição, então a gente está dentro de um hospital, né? Então os diversos setores, né, vão solicitar para a gente medicamentos e correlatos e a gente vai ter que fazer essa distribuição então. Então essa distribuição a gente vai ver lá na frente que são algumas formas diferentes de distribuir esses produtos dentro do hospital, mas todos têm a mesma característica básica, que é diminuir erros. Por que diminuir e não evitar? Porque a gente não consegue evitar 100% dos erros, eles vão acontecer. De alguma forma, eles vão ocorrer porque a gente tem pessoas trabalhando nesse meio. Tem gente separando o medicamento lá na farmácia, tem gente administrando lá nas unidades, e assim a gente tem erros que acontecem, né? Porém, a gente consegue, na maior parte dos casos, detectar esses erros antes de eles serem acontecerem de verdade, né? Então, muitas vezes vocês vão ver que uma prescrição talvez mal redigida, né? Dá um erro de interpretação na farmácia, dá um erro, né? Então esse medicamento errado vai lá para a enfermagem fazer a aplicação, mas a gente tem mecanismos para tentar evitar de que esse medicamento errado seja aplicado. Então hoje a gente tem código de barras, a gente consegue acompanhar, mas muitas vezes o produto chega lá no final e a gente detecta antes, né, de ser aplicado, mas ele o produto errado acaba caminhando por dentro do hospital, ele acaba passando por vários locais diferentes até se detectar esse erro. E, infelizmente, em alguns casos, esses erros vão até o final. Então, enquanto a gente tiver pessoas trabalhando, né, pessoas manipulando esses produtos, os erros vão acontecer. A gente pode evitar, né, com várias formas e vários métodos para evitar isso, e a gente pode tentar detectar mesmo que ele esteja acontecendo. Alguém escreveu alguma coisa? Deixa eu ver o que é. Não, é a Sara que levantou a mão. Diga, Sara. Então, voltando àquela parte que o senhor falou que o farmacêutico ele vai fazer toda aquela relação de correlatos, né? De Uhum. tipo, fazer os pedidos. O farmacêutico que vai pedir diretamente assim dos fornecedores ou vai passar para outra pessoa? Então, depende muito do local.
Tem locais, às vezes você vai ver, por exemplo, pequenos hospitais que têm 2, 3, 4 leitos. Esses hospitais de cirurgia plástica, por exemplo, né? Tem poucos leitos e tem pouco produto, né? Então você não precisa de uma reposição assim muito grande. E são valores razoavelmente pequenos. E às vezes o próprio farmacêutico acaba fazendo essa listagem, né? Acaba ele mesmo entrando em contato com os fornecedores, pedindo. E dependendo do local, pode ser que não, pode ser que ele passe isso para uma central de compras e a central de compras que faça todo o processo. Então vocês vão ver as mais variadas formas. Depende de vários fatores. Tamanho, né? Até a própria questão de confiança, vamos dizer assim, do hospital em relação ao farmacêutico, né? Por exemplo, o farmacêutico não tem o traquejo para negociar, né, valores melhores, formas melhores de pagamento. Então, vamos deixar para o pessoal do administrativo fazer isso. Então, tem as mais variadas formas, não tem um padrão. Porque Tá? tem hospital que é muito grande, né? Aí tem mais de uma farmácia, né? Sim, sim. Então, Mas geralmente todas as farmácias que tem dentro de um hospital elas estão ligadas à chamada farmácia central. Tá? Então é como se fossem ramificações. Mas quem comanda tudo é a farmácia central. entendi. Pode ser até que você tenha farmácias satélites, né, que façam as suas listagens, passem para a farmácia central e daí a farmácia central passe para a central de compras. Tem os mais variados casos. Entendi, Tá? obrigada. É difícil a gente dizer que exista um padrão para a farmácia hospitalar exatamente por isso. Cada um tem as suas próprias características. Tá? Entendi. Uhum, obrigada. Muito bem. Era isso? É isso mesmo, foi só uma curiosidade que veio na cabeça. Tá, tranquilo, fica à vontade. Obrigada. Então, aqui, voltando à questão da distribuição de medicamentos, né, então a gente tem erros que acontecem. O ideal é que a gente detecte antes de chegar lá no paciente, né? Infelizmente, algumas vezes esse erro passa, e é incrível. A gente tem, por exemplo, controle de medicamentos por código de barras. Então, medicamento, o medicamento ele passa a ter um código de barras onde ele é identificado, então, desculpe, ele sai da farmácia com o código de barras, ele vai lá para a enfermaria, né? Ele pode ser lido lá na enfermaria, ele pode ser lido lá na frente do leito. Tem que ser o código de barras que bata com o código de barras que está na pulseirinha do paciente, né? São vários controles e às vezes, mesmo assim, é incrível, mas pode acontecer de essa conferência ser falha em várias vezes seguidas. E o erro acaba acontecendo. Infelizmente, isso acontece. Tem várias questões que estão colocadas aí no meio, né? O estresse do trabalho, a rapidez, a confiança, muitas vezes, dos profissionais, né, que confiam, né? O, o pessoal lá da farmácia confia que aquele medicamento que está ali dentro da caixinha é aquele que está na etiqueta, e às vezes não é, às vezes erraram na hora de colocar, mas ele confia, ele passa para frente esse medicamento errado, chega lá na enfermaria, eles confiam que a farmácia fez a separação correta, passam no leitor de código de barra, o leitor identifica que está errado, mas a pessoa passa e nem vê porque ela já está confiando. Quem vai fazer a aplicação lá na frente confia também. Então, muitas vezes isso acaba acontecendo pela própria, né, pela existência da gente como parte desse sistema. Então, a gente acaba confiando, a gente tem pressa, a gente tem um monte de coisas para fazer ao mesmo tempo e acaba
permitindo que esses erros aconteçam. Então, a distribuição é bastante importante, né? Que ela seja feita da forma como ela foi escolhida, a gente vai ver lá na frente como são essas formas. Porém, né, ela sim é feita para diminuir erros, porém ela não consegue acabar com os erros, infelizmente. A distribuição é importante para que a gente consiga fazer uma racionalização dessa distribuição. Então, dependendo da forma como eu vou fazer essa distribuição, só vai lá para o paciente aquilo que ele vai tomar naquele momento. Então, o medicamento ele só sai da farmácia para ser administrado em um determinado momento. Não vou mandar a caixa inteira do medicamento lá para a enfermaria para que eles façam a separação e a distribuição. Então, eu tenho um controle muito maior, né, desse medicamento dentro da farmácia, e dessa forma a gente consegue, então, racionalizar os custos, porque eu tendo o medicamento dentro da farmácia, ele só saindo para ser administrado lá para o paciente, eu consigo ter uma noção muito maior do que eu tenho no meu estoque. Então, eu consigo saber que aquilo que está ali dentro do meu estoque é aquilo que existe dentro do hospital. Diferente de outras formas que eu mando a caixa inteira lá para cada uma das enfermarias, para que as enfermeiras façam a separação e a distribuição, que daí eu perco um pouco o meu controle. Eu sei o que tem dentro da farmácia, mas eu não sei o que está distribuído para dentro do hospital como um todo. E de repente eu estou vendo que na farmácia não tem o medicamento, não sei que tem um monte distribuído dentro do hospital, né? Em vários locais diferentes eu ainda tenho esse medicamento, mas como ali na farmácia eu só estou vendo que tem um espaço vazio para aquele medicamento, eu vou lá e compro de novo. E daí o que acontece? Eu tenho esse medicamento, eu tenho mais medicamento que está distribuído no hospital, comprei uma quantidade de produto que não precisava. Só abrir aqui de novo. Então, isso é bastante importante, a gente ter esse controle do medicamento. E aí a gente chega no controle de estoque dos medicamentos correlatos, né? Então, isso vai evitar o que? Falta de medicamento e tudo isso que pode acarretar a falta do medicamento. Então, quando eu tenho um controle adequado, eu sei exatamente quanto daquele medicamento tem no hospital. Então, eu sei que quando chega no momento da compra, eu sei exatamente quanto tem, então eu sei exatamente quanto comprar. Né? Eu não fico temeroso que possa ter medicamento distribuído pelo hospital, em enfermarias e tudo mais. Então eu tenho uma noção bastante grande. E dessa forma, eu compro na quantidade correta, na forma correta. E os diretores, tanto administrativo quanto clínico do hospital, agradecem porque a alegação deles sempre é que a farmácia é o local onde mais gasta-se dinheiro dentro do hospital. Né? Então, fora, claro, a questão de pessoal, né? Mas como setor é o local que mais gasta dinheiro. Se a gente então consegue controlar o nosso estoque, a gente vai, de uma certa forma, gastar aquilo que é só o necessário. E os diretores clínico e administrativo vão agradecer. Bom, esse era o item 1, né? Aquele item da questão da gestão. Outra habilidade, então, é a questão de desenvolvimento de fórmulas magistrais ou oficinais. Então, a gente tem que pensar que existe a possibilidade, não existe nenhuma proibição de se manipular medicamentos dentro de um hospital. A grande questão que a gente tem é que muitos hospitais hoje não têm interesse em que isso aconteça. Mas as formulações não são mais baratas, elas não acabam sendo mais baratas do que comprar um medicamento pronto? Sim. Porém, administrador de hospital não consegue ver isso
porque isso é uma economia a longo prazo. Eles querem ver sempre a economia imediata. E para eu ter uma central de manipulação de fórmulas dentro de um hospital, eu vou ter que adaptar uma estrutura física igual uma farmácia de manipulação, porque a legislação é a mesma. Então, eu tenho que ter tudo aquilo que uma farmácia de manipulação comercial tem que ter dentro de um hospital, vou precisar. E isso é um custo bastante grande. Então, para os administradores, muitas vezes, investir nisso tudo, né, todo esse valor que vai ter que ser gasto, não vale a pena na visão deles, porque eles estão pensando no imediato, eles não conseguem pensar a longo prazo que aquilo vai gerar uma economia, aquilo vai se pagar, não vou dizer rapidamente, né, mas vai se pagar, e a partir de um momento vai ser só economia para o hospital. Eles não conseguem ver. Então é difícil da gente ver hoje uma farmácia hospitalar que tenha manipulação. Mesmo aqueles produtos de nutrição enteral e parenteral, enteral principalmente, né? Que ainda acontece em alguns hospitais, estão sendo cada vez mais deixados de lado, porque também você precisa de uma estrutura grande, e hoje a gente tem empresas que se propõem a fazer esses produtos e entregar pronto já para o hospital. Então, para o hospital isso tem sido visto como uma fonte de economia também. Se nós podemos terceirizar isso, né, a gente não vai precisar gastar para construir uma estrutura e para fazer a manutenção dessa estrutura. Então, muito hospital hoje tem pensado na terceirização. Porém, né, tem que se levar em consideração que problemas podem acontecer. Há alguns anos atrás, a gente tinha aqui uma empresa que terceirizava esse tipo de produto, e essa empresa, então, fornecia para vários hospitais. E eles tiveram um problema de contaminação dentro dos laboratórios, e eles tiveram que parar de produzir até encontrar a fonte da contaminação. E isso levou uns 3, 4 meses. Então, eles ficaram parados durante todo esse tempo, não podendo manipular para os hospitais. O que os hospitais tiveram que fazer? Tiveram que começar a pedir de São Paulo. Então, foi uma força-tarefa assim, para conseguir atender esses hospitais, porque o prazo de validade é muito curto, 1 dia. Prazo de validade, 2 dias. Então, os hospitais tinham essas terceirizadas de São Paulo, né, que passaram a fornecer para os hospitais aqui de Curitiba, tinham que produzir aquilo, botar dentro de um avião para chegar aqui rápido, para ser utilizado rápido. Então, ficou uma coisa bastante complexa, porque os hospitais que tinham, né, as suas áreas de manipulação ficaram tranquilos. Agora, os que dependiam dessa empresa tiveram que, além de custar muito mais caro, tiveram que se virar para conseguir né, fazer uma logística de entrega com esses produtos dentro do prazo ainda. Então, tem os seus prós e seus contras de qualquer forma. Terceiro item, produção de medicamentos correlatos. É permitido também produção de medicamentos correlatos numa escala industrial? Sim. Nada impede um hospital de produzir numa escala industrial. E o que a gente teve também no passado que fez com que os hospitais resolvessem deixar muita coisa de lado. Então, a gente tinha, por exemplo, isso foi uma história bastante interessante que aconteceu, um hospital, eu acho que era de Pernambuco, eu não me lembro bem o local agora, mas um hospital grande que tinha uma área industrial onde eles produziam vários materiais como soro fisiológico, soro glicosado,
algumas coisas assim do dia a dia de vários hospitais. Eles tinham uma área grande de produção e eles conseguiam então produzir uma quantidade grande para abastecer o próprio hospital e tinha uma sobra. E essa sobra então eles começaram a repassar para outros hospitais dentro do estado. E em um determinado momento começou a morrer várias pessoas em vários locais diferentes, até eles identificarem que o soro fisiológico estava contaminado. Então, várias pessoas morreram e o hospital, né, pelo fato de ele distribuir para vários lugares, foi difícil fazer a ligação, né, dessas mortes com o soro. Então, levou um tempo até que descobrissem que essas mortes estavam ligadas, né, pelo soro fisiológico. Bem, enfim, esse hospital acabou detectando lá que o seu soro estava contaminado e tal, foi interditado, teve todo um problema, e a partir daí muito hospital acabou passando a comprar, né, de empresas, do industrializado, e deixaram de produzir pela questão da possibilidade de contaminação. Então, isso diminuiu bastante o número de hospitais que produziam seus próprios medicamentos. Aí eles ficaram mais com a questão da nutrição enteral e parenteral mesmo, né? E a diluição dos citostáticos, que é importante, e a diluição tem que ser feita na utilização e tudo mais, então isso acabou ficando, né? Os citostáticos, quando tem no hospital, geralmente é feito lá, não tem como ser feito em outro lugar. E no caso de enteral e parenteral, que muito hospital tinha lá fábrica, né? Fábrica de verdade, de tanto que produzia, acabaram, né, alguns continuando, outros terceirizando, pensando na questão da qualidade. Mas existe a possibilidade também, de repente, pode ser que um dia vocês vão trabalhar num hospital que produz ainda medicamentos ou correlatos. Eu trabalhei em um hospital que tinha uma indústria, uma pequena indústria, que produzia alguns insumos para dentro do hospital mesmo. Por exemplo, o álcool 70, o PVPI, produzia o que mais? Soluções de fenol, que hoje já não se usa mais, mas produzia essas soluções para desinfecção e produzia também toda a linha de produtos cosméticos para dentro do hospital. Então, sabonete líquido, né, para o banho. O que mais que produzia? O shampoo, o condicionador, o sabonete líquido, o que mais que tinha? Tinha mais coisas, eu já nem me lembro mais. Talco, quando necessário, também a gente produzia lá. Então, coisas assim do dia a dia, né, do hospital. Então, pode acontecer de vocês encontrarem, sim, alguma coisa assim. Além disso, desses cosméticos, a gente produzia material de limpeza também do hospital, de lavagem das roupas, né, da lavanderia e tudo mais. Então, tinha bastante coisa. Quarto item, desenvolvimento de pesquisas e trabalhos próprios ou em colaboração com profissionais de outros serviços. Aqui a gente até já comentou isso anteriormente. O hospital é uma fonte de informação muito grande, né? A gente tem aí as coisas acontecendo e a gente pode transformar isso em uma pesquisa, pode transformar isso em um artigo científico, pode transformar esse conhecimento todo que está ali dentro em uma nova técnica, um novo equipamento, né? Várias coisas diferentes, porque as coisas estão acontecendo ali, a gente está acompanhando. E essas pesquisas podem ser em relação a várias coisas, não só a doenças, né? Ou a tratamentos. Pode ser em relação a medicamentos também, pode ser em relação a alimentos, e principalmente infecção hospitalar, né? Não existe forma melhor de você ajudar a combater a infecção hospitalar do que você estudar os seus dados ali do seu hospital, né?
publicar isso em revistas científicas para que outras pessoas, né, de outros hospitais consigam ler e, de repente, aplicar aquilo que está acontecendo no teu hospital. Então, é bastante interessante essa parte de pesquisas. E, né, essas pesquisas podem ser feitas individualmente. Eu, como farmacêutico, eu posso trabalhar numa equipe bastante grande e a gente desenvolver um trabalho. Desenvolver atividades didáticas, né? Então, lembrando que a farmácia hospitalar e o hospital tem que ser fonte de educação, né? Tanto da graduação quanto em especializações, residências, mestrados, doutorados, tudo, né? E essas atividades didáticas, elas vão acontecer principalmente pelos estágios curriculares, mas não só pelos estágios curriculares, pode ser por projetos de extensão e pelo próprio SIM. Projetos de extensão pode acontecer, né? Os projetos de extensão estão ligados à questão de você fazer algum trabalho que envolva a comunidade. Então, de repente, a gente pode sair lá da faculdade, né, e ir até o hospital para fazer um projeto envolvendo alguma comunidade. Ali pode ser a comunidade dos trabalhadores ou a comunidade dos pacientes, dos acompanhantes, tanto faz, mas a gente faz um projeto voltado para essas pessoas. Conscientização, educação continuada, qualquer coisa assim do gênero. E o SIM, que é o Centro de Informações sobre Medicamentos, ele existe dentro dos hospitais que, obrigatoriamente, ele existe dentro dos hospitais que têm mais de 500 leitos. Isso é uma exigência. Porém, eles podem acontecer em hospitais menores também. Centro de Informações sobre Medicamentos, ele vai fazer um setor dentro do hospital que vai buscar informações para algum profissional que esteja em dúvida, principalmente em relação a medicamentos, Centro de Informações sobre Medicamentos. Às vezes a gente extrapola um pouquinho isso, ultrapassa um pouquinho isso, porque às vezes tem que fazer a ligação da doença com o medicamento, né? Mas muitas vezes, então, questões que de repente surgem, né? Um médico, um enfermeiro, ou o próprio farmacêutico que tem dúvida em relação ao medicamento, a ação do medicamento, se existe algum tipo de interação, qualquer coisa assim do gênero que surja dúvida e que seja relacionada a medicamento, eles podem então acionar o SIM, que vai ter que ter um farmacêutico lá, e deve ter estagiários também, por isso as atividades didáticas, né? E ele vai mandar essa questão lá para o SIM, e o SIM, né, na figura do farmacêutico, dos estagiários e tudo mais, vai buscar essa informação e vai repassar, vai responder para quem pediu essa informação. Então, é um projeto bastante interessante. Porque isso sempre aconteceu, né? Os médicos, né, têm uma dúvida lá de um medicamento, eles vão perguntar para o farmacêutico. Então, por que não criar um setor dentro do hospital só para responder essas dúvidas? Foi uma coisa que foi criada exatamente para suprir essa necessidade. Outro item, adequar-se aos problemas políticos, sociais, econômicos e financeiros e culturais do hospital. Então, aqui é uma coisa bastante importante, é uma habilidade importante que o farmacêutico tem que ter, que ele tem que ser, então, não que ele tenha que ser um camaleão, mas ele precisa se adaptar, né, à situação do local onde ele está trabalhando para que ele consiga desenvolver o seu trabalho, né? Por exemplo, questão financeira, vamos para a questão financeira que é a mais fácil, né? A farmácia, o hospital está passando por uma situação, uma crise financeira. A farmácia vai ter que se adaptar a isso, né? Vai ter que buscar alguma forma de conseguir manter os seus medicamentos, tentando gastar menos, né? Para auxiliar o hospital nessa crise, nesse momento. Então, se a gente, né, como farmacêutico, não consegue se adequar,
o que vai acontecer? Provavelmente vão dizer que a gente não serve para aquele local. Então, essa questão econômica, essa questão financeira é um exemplo, né? Mas pode ter questões culturais também. Questões de cunho religioso, a gente tem vários hospitais de cunho religioso, né? Não só da Igreja Católica, mas de outras religiões também, que têm as suas. Então, esses hospitais têm as suas, digamos assim, particularidades, a gente precisa se adaptar a isso. Eu não sou católico, mas tem algumas coisas que são feitas lá dentro e você vai precisar se adaptar a isso. E assim por diante. Então, para a gente conseguir, né, obter os resultados, muitas vezes a gente vai ter que se adequar, se adaptar. Se a gente não se adaptar, a gente vai estar fora do que o hospital espera da gente também. E por último, né, estimular a implantação e desenvolvimento da farmácia clínica. Aqui tem uma definição de farmácia clínica, né, que é a ciência da saúde, responsável por assegurar o uso racional de medicamentos, mediante a aplicação de conhecimentos e funções relacionados aos cuidados dos pacientes. Tais ações requerem educação especializada, treinamento estruturado, adequada coleta e interpretação dos dados, motivação pelos pacientes e interações multiprofissionais. Ou seja, a farmácia clínica, na verdade, chama-se farmácia clínica, mas ela não é feita somente pelo farmacêutico, ela é feita por uma equipe toda, porque a gente depende de informações de todos, né? E ela é feita, ela foi criada para que lá no final de todo o processo que é feito de busca de dados, análise de dados, tratamento desses dados e tudo mais, a gente chegue lá no final e consiga trazer melhorias de qualidade de vida para o paciente. Né? Como? Fazendo com que ele utilize aquele medicamento que ele precisa naquele momento, para aquele tratamento da forma adequada, para que ele tenha, então, os melhores resultados. E muitas vezes a gente vê, mesmo dentro de um hospital, né, a utilização do medicamento errado, a utilização de medicamento que não tinha necessidade, não se prestar atenção nas associações de medicamentos, né, e que resultam num tratamento com um resultado menor, mais baixo, né? E quando a gente entra nessa ciranda, a gente consegue, então, identificar esses pontos que muitas vezes outros profissionais não conseguem identificar, e a gente consegue adequar isso para que o paciente utilize da melhor forma possível os medicamentos e tenha os melhores resultados. Gente, por hoje é isso. Vamos parar por aqui. Aí semana que vem a gente continua. Alguma dúvida? Não? Oi, prof, não. Muito Então, obrigada. nada. Então, uma boa semana para vocês, um bom feriado, né? E semana que vem, obrigado. A gente volta a conversar segunda que vem. Ok. Um abraço. Tchau, tchau. Outro. Tchau.